Paz do Senhor, meus irmãos, com grande alegria que nós começamos, mais uma vez aí, na presença do nosso Deus, mais uma live, para a honra e glória do nosso Senhor, para que o nome do Senhor seja engrandecido, seja glorificado. Eu espero que todos vocês estejam bem. Mais uma vez, me alegro muito com o convite da pastora Diná e da igreja, para que eu possa estar trazendo a palavra de hoje, ministrando um pouco aos corações dos meus irmãos em Cristo, ao qual eu amo muito e sinto muita saudade. Espero que o Espírito Santo, e Jesus providenciem um dia oportuno para que eu possa estar com vocês. Não sei se a empresa onde eu estou vai ter recesso no final do ano, mas se tiver, com certeza eu estarei aí em São Paulo, estarei com vocês. E oro a Deus, para que seja um momento de alegria, de festa, de muito choro, de matar essa saudade, e compartilhar louvores, palavras, ouvir a palavra de Deus também. Isso é muito importante e eu estou com muita saudade de vocês, Assim como eu falei, estou no Ministério Abençoado aqui em Joinville, mas sinto muita saudade dos irmãos, da igreja, de todos vocês, Vocês são muito especiais para mim na minha caminhada até aqui, E isso é muito importante. Olha, vou iniciar com uma pequena oração, tá? E a gente vai trazer a palavra de hoje. Espero que vocês entendam, E que principalmente a partir de hoje haja um despertamento na parte comum da vida, Essa é a palavra, servir a Deus, mas servir a Deus como? Às vezes nós achamos que servir a Deus é somente no sobrenatural, é somente nas atividades ministeriais e somente naquilo que é impossível, naquilo que é improvável, A servir a Deus é um testemunho impactante. E nós sabemos que uma porcentagem da igreja não experimentam de ações sobrenaturais, não tem testemunhos tão impactantes. Eu sei que mesmo assim é impossível ter um contato com Jesus, e não ter aquele choque de realidade, aquela mudança, entre outras coisas, mas algumas acham que na vida dela não tem esse brilho todo, e por isso vivem uma vida paralela ao Evangelho e acham que não fazem parte, de uma vida sobrenatural com Deus. Então é mais ou menos um pouco sobre isso que eu vou trazer hoje. Espero que abençoe a vida dos irmãos, que todos sejam abençoados por essa palavra. Já deixo a paz aos meus irmãos Érica, Diogo, Verônica, que já estão comigo aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Aos demais irmãos que já vão entrando, eu creio que daqui a pouco a igreja vai estar toda aí, mas vamos orar em nome de Jesus, para que o Senhor abençoe essa palavra e venha trazer a clareza e a revelação aos nossos corações e principalmente ao nosso entendimento. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos, se puder curvar suas cabeças, em respeito e reverência ao Senhor Jesus, oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te damos graça por tudo o que o Senhor tem feito em nosso meio. Nós clamamos ao Senhor Jesus, entendimento nesta palavra, entendimento naquilo o que o Senhor quer fazer através de nós, em nós, que nas partes comuns da nossa vida nós possamos, Senhor, aprender de Ti, que nós possamos nos desenvolver, Jesus, não somente quando o sobrenatural acontece, não somente quando a espiritualidade está aflorada, mas também no dia mau, no dia comum, no dia em que nós não sentimos nada, no dia em que não há arrepios, não há mover do Espírito Santo fervoroso, mas que nós possamos aprender, Senhor, de Ti, e que nós possamos caminhar contigo também como homens e mulheres, como servos e servas comuns, pessoas que têm famílias comuns, que vai viver uma vida simples, sem grandes testemunhos, sem grandes visões,
mas mesmo assim confiantes no Senhor, confiantes que o Senhor age em todas as esferas da nossa vida, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então isso abrange todas as coisas, tudo, o comum, o incomum, o natural, o sobrenatural, o visível, o invisível. O Senhor está entronizado em todas as coisas, Pai. Por isso traz, Senhor, na nossa mente, na nossa percepção, na nossa concepção, a Tua presença, para que nós possamos ser servos do Senhor, para que nós possamos Te servir, Jesus. Pai, em nome de Jesus nós Te pedimos. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, eu escolhi o tema desta noite como servir a Deus, né, no comum, porque às vezes parece que as pessoas ficam aguardando, né, aguardando o incomum acontecer, o sobrenatural acontecer para que elas possam servir ao Senhor. E na verdade não é isso, todos nós fomos chamados por Deus. Né, igual eu costumava dizer, olhando para as cadeiras, né, para as pessoas, falava, olha, o Senhor não te chamou para ficar sentado nessa cadeira. O Senhor não te chamou somente para encher uma igreja. Né, Ele te chamou para uma obra. Ele te chamou para ser participante do seu reino. Né, e Ele usa pessoas comuns em coisas comuns. Né? Alguns Ele usa em ações sobrenaturais, curas, dons, milagres, fala em línguas, entre outros que são muito importantes e não devem ser esquecidos. Ao contrário, a Bíblia recomenda que buscamos com diligência, né, com muito cuidado e muito fervor esses dons. Mas enquanto isso não acontece, né, por não ter essa confirmação, as pessoas às vezes acham que não são chamadas, que não são pertencentes a esse serviço que é servir a Deus, né? E por serem comuns, acham que precisam de um dia o anjo aparecer e vir falar com elas, né, a respeito daquilo que elas devem fazer dali em diante. E não é isso que o Senhor quer para nós, tá? Vou ler aqui o primeiro estrofe aqui das minhas anotações, que diz assim, ó. Deus está nas coisas naturais e sobrenaturais, tanto nas coisas que a ciência explica ou especula dizer sobre o que é, quanto nas coisas inimagináveis ou sem explicações, tanto nas coisas físicas e palpáveis, quanto no invisível. Ele é o Senhor. Vamos abrir lá Colossenses 1, 15 e 16. Amém? Que vai dizer assim, ó. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Todas as coisas é do Senhor, tanto o invisível quanto o invisível, tanto o incomum quanto o comum. Né? Tudo é para a vontade, para o desejo do Senhor. Né? E nós que queremos servir a Deus, né? Nós temos que entender que vamos servir nas duas esferas, na esfera visível e na esfera invisível. Né? Não somente em uma e também não somente em outra, mas nas duas. Todas as coisas foram feitas por Deus. O Senhor está entronizado em todas as coisas, visíveis e invisíveis, comuns e incomuns, né? Costumamos tirar Deus do nosso cotidiano, né? Do normal, do comum, e colocar Ele somente no impossível, né? Recorrer ao Senhor como se fosse a última instância, né? Poxa, não posso fazer, não consigo, né? Então vou recorrer a Deus. Mas, na verdade, todas as coisas que nós conseguimos e fazemos é por conta de Deus. Ele está em todas as coisas. Né? A Bíblia recomenda em que tudo que nós formos fazer, né, quer comais, quer bebais, né, que tudo seja para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Citando aqui novamente o grupo de jovens aqui da igreja, né, Mais de Cristo em Joinville, um dia o nosso líder chegou e falou assim, olha, hoje não vai ter uma palavra extensa, né, profunda, mas vai ser algo simples e eu quero que a gente viva, eu quero que a gente jogue o vôlei, né, que a gente coma e vamos embora.
né? Mas a palavra foi essa: quer comais, quer bebais, que seja para a glória de Deus. É saber que Deus também está no comum. Deus está na partida do vôlei. Deus está no trânsito, dirigindo o nosso carro, né? Deus está nos livrando de todas as coisas invisíveis. E Deus está nos livrando de todas as coisas visíveis. Ele está em todas as coisas. Tudo isso pertence a Ele. Todo o poder, toda a potestade, todo o principado responde a Ele, né? Então Ele está no nosso natural. Aquele dia em que nós acordamos, né, e não sentimos aquela presença, sabe? Quando nós acordamos e não tem aquele brilho nos nossos olhos, né? Aquele dia que nós acordamos chateados, desesperados, aflitos. Nesses dias comuns, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor, né? Porque são esses dias em que não há uma sensação do Espírito Santo, né? Que não há uma percepção, que não há um sentido em mim de que Ele está ali. Eu preciso buscá-lo mesmo assim. Eu preciso buscar fazer a vontade de Deus mesmo assim em todas essas coisas, né? Por quê? Porque se nós vivermos achando somente do sobrenatural, nos leva ao erro ou prática de pensar que Deus está somente no sobrenatural e retiramos Deus do natural. Por isso há muitas vezes que no domingo é aquele mover do Espírito, você fala assim, pronto, minha vida vai mudar daqui, essa semana vai ser diferente, as coisas vão acontecer diferentes, e quando chega na nossa segunda-feira comum, né, as coisas já começam a decair. Né? As nossas ações já começam a não corresponder com aquilo que nós pensamos no culto do domingo. Quando o Espírito veio, nos encheu, tirou todas as frustrações, pesos, pecados, onde nós confessamos, onde nós declaramos o amor de Deus, aonde nós movimentamos a fé e pessoas foram curadas, e pessoas foram alimentadas por essa palavra maravilhosa. E quando chega na semana, parece que quando essa coisa sobrenatural não está presente na nossa semana, né? Vivemos uma vida comum, às vezes uma vida até mundana, e isso é muito perigoso. Nós temos que ter a percepção de que nós somos servos de Deus na nossa semana comum, né? Enquanto o sobrenatural não acontece, enquanto as coisas não se movimentam da forma que nós esperamos, Deus está lá no comum, no nosso dia a dia. Sabe aquele dia em que você vai pegar a mochila e ela estoura e você fica bravo, né? Deus está ali, cara. Deus está te assistindo de perto. Deus está te enxergando, te vendo de perto em todas as coisas. E tudo nós pedimos ajuda de Deus para concluir o nosso dia, né? Viver um comum, ser um homem comum de Deus, né? Eu acho que é o mais importante. Porque nós sabemos que há muitos homens espirituais com vidas questionáveis. Nós sabemos que há muitos homens que fazem coisas sobrenaturais com a vida comum questionável. Então, o que é que traz mais brilho? Eu creio que seja naquilo em que não traz glória para nós no mundo visível, mas no invisível. Olha, quando não tem ninguém olhando, quando não tem ninguém vendo, o meu servo, ele é fiel, né? É ser semelhante ao Jesus homem, né? Não somente querer ser semelhante ao Jesus Deus, né? O Jesus glorificado. Um dia chegaremos, né? Um dia seremos glorificados com Ele, mas nós precisamos entender e ser igual ao Jesus homem, como Jesus andou, o que Jesus fez. Havia nele corrupção, havia nele engano, havia nele mentira, havia nele palavras torpes, piadinhas, né, de duplo sentido, havia neles, na vida comum dele, alguma coisa que ele tropeçasse ou que condenasse ele, e na verdade não. A Bíblia fala que ele morreu sem pecados, né? Ainda que tomou sobre si todo o pecado, ele nunca pecou, nunca, né? Ele morreu com os nossos pecados, mas dele não saiu nenhum pecado, né? Esse é o Jesus homem. É o Jesus que sabia que precisava buscar a Deus. Jesus homem precisava se alimentar do Pai, né? Do Deus Pai. E ele ia, orava, ele jejuava, né? Ele tinha os seus momentos de busca. Provavelmente tinha momentos de risos,
Né? As pessoas falavam que ele era um comilão e um beberrão. Por que será? Porque ele estava em todo momento com as pessoas reunidas, comendo e bebendo. Conversava com as pessoas, com os publicanos, com os religiosos, com os fariseus, com os cobradores de impostos, com as prostitutas, com os mendigos, com os leprosos, com os aleijados. Ele não fazia distinção de pessoas. Esse era o Jesus homem. E nós, sendo a imagem do Deus homem, o Deus vivo, o que nós estamos fazendo? Há distinções de pessoas em nosso meio? Há palavras torpes em nosso meio? Há palavras de peso na vida de algumas pessoas em nosso meio? Então, nosso natural precisa ser corrigido. Você, natural, precisa ser parecido com Jesus, homem. Você, natural, a imagem dele que veio como um homem, né, sendo Deus, tendo todo o poder, se despiu de tudo isso para ser homem, é para nos possibilitar. Jesus conseguiu como um homem, e como um homem e mulher, nós também vamos conseguir. Nós também podemos vencer. Nós também podemos conquistar todas as coisas. Nós precisamos do Senhor. Né? Às vezes fala assim, olha, quando eu parar de beber ou de fumar, eu me converto. Se você não se converter, não vai ter mudança. Só há mudança quando você se converte. Quando eu me batizar, eu começo a servir ao Senhor. O batismo é o arrependimento, é muito mais do que o ritual do banho, que quer dizer tirar as impurezas, né, e voltar como um novo homem. O batismo é o arrependimento. Se arrependa. Se arrependa e faça a vontade de Deus. Viva o Evangelho de Deus. Não há tempo a perder, né? Não há tempo para nós. Queremos que no nosso natural ainda nós reinamos sobre ele. Nós temos que entregar esse domínio a Deus, porque esse domínio é de Deus. Né? Na nossa vida natural, o domínio é de Deus. Né? Em todas as decisões que vocês forem tomar, em tudo o que vocês forem fazer, consultem a Deus. Pai, eu preciso comprar uma casa. Né? Às vezes a gente vai afobado, vai lá e compra uma casa, quando vê não era aquela que você queria, tem alguns problemas. Né? E se você consultasse a Deus, eu tenho certeza que ele te ajudaria nessas coisas. Mas óbvio, isso é natural, Deus não se preocupa com isso. Se preocupa. Às vezes você fala assim, eu vou comprar alguma coisa, para que você não tenha perca, para que não haja prejuízo na sua vida. Consulte a Deus. Às vezes é um golpe, um engano, e o Senhor te revela, né? Às vezes aparece um investimento. Senhor, eu preciso fazer um investimento. E no fundo aquilo é um golpe. E você não consultou a Deus. E aí você cai nesse golpe e perde, tem perca, e fala, Deus, cadê você? Você não apresentou a Deus antes. Né? Para tomar decisões, Deus precisa estar entronizado em todas as coisas. Eu falo que para vir aqui para Joinville, né, teve tudo aquilo, eu tive aquele sonho, aquela vontade, ardendo no meu coração, ardendo no coração da minha esposa. E nós passamos 2 anos orando, nós avisamos a igreja, e a igreja ficava, é agora que vocês vão? É quando? É próximo mês? E a gente falava, não é ainda, porque nós estávamos esperando realmente o tempo de Deus. A nossa vontade era de largar as coisas e vir de qualquer jeito, né, porque estávamos com um turbilhão de coisas acontecendo na nossa vida pessoal. Mas mesmo assim colocamos Deus nas coisas comuns e nós não fomos decepcionados. Estamos aqui para a glória de Deus, né? E estamos evoluindo e crescendo. E isso traz ganho. O Senhor não acrescenta perca ou dor, né? Ou seja, Ele só acrescenta ganho e alegria. Esse é o nosso Deus. Às vezes confundimos e achamos que pelo fato de ser por Ele, através dEle e para Ele, não tem a necessidade da minha participação, conhecimento e vontade. Mas se trata de viver uma vontade de Deus somente. E a participação no cumprimento dessas coisas, às vezes, não por ação de interferência, mas por participação em conjunto com Ele e para Ele e Ele em mim. Né? Ou seja, às vezes por achar que Deus sabe de todas as coisas, Deus promove todas as coisas, há uma vontade de Deus.
né? Uma vontade plena de Deus, e nós achamos que não precisamos fazer nada, tomar nenhuma decisão, né, para seguir essa vontade. Mas na verdade é o contrário. Eu quero viver a vontade de Deus, né? Então eu tenho que entrar nessa vontade, eu tenho que seguir essa vontade, eu tenho que buscar essa vontade em Deus, porque é dele, é nele, é para ele, e eu preciso me lançar nisso, né? É igual eu sempre falo daquela raiz gigante, grossa, né? E as pequenas raizinhas que saem, né? E quando nós somos essas pequenas raizinhas que segue essa raiz maior, que é a vontade plena de Deus. E aqui tem aquelas raizinhas, né, com algumas vontades nossas, mas conectadas a esse ramo maior, essa raiz maior, que é a vontade de Deus, né? E com isso nós desfrutamos e participamos dessa vontade. A partir do momento em que nós não buscamos a vontade de Deus, as nossas vontades, os nossos planos, aquilo que nós vivemos, a nossa vida pessoal e comum, ela é desligada da vontade plena de Deus. Então aí que as coisas passam a nos trazer prejuízos. Eu não digo financeiros ou algo do tipo, mas eu digo que vai acrescentar dor, né? Que não é pleno, que não é bom, né? Às vezes você pode ganhar R$1 milhão, se você sair da igreja hoje você ganha R$1 milhão, mas o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? O que adianta achar o que é bom para nós e vivemos e tomar as nossas ações e medidas na nosso plano natural e se desvencilhar da vontade de Deus, que nós sabemos que sim, é boa, perfeita e plenamente agradável. Ela não causa dor. Tem coisas em nós que é em conjunto com Ele. É nós nele, né? E a palavra que é Ele, que é Jesus em nós. Só assim, quando eu pedir, as coisas acontecem. Olha só o que diz lá em João 15, 7, 9. Vamos ler aqui. Diz assim, ó: se vós estiveres em mim, né, a raiz grande, nós conectados nele, e as minhas palavras estiverem em vós, né, os nutrientes desse ramo em nós, que é a palavra de Deus, que é Jesus, a palavra, o verbo, pedireis tudo o que quiseres e vos serão feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós permanecei no amor, permanecei na vontade, mesmo que seja no comum, né? Nós pedimos tudo, não fala sobre coisas sobrenaturais. Às vezes é uma dor de cabeça, né? É uma opressão, uma dor de cabeça. Você está sofrendo uma opressão no mundo invisível. Você acha que é natural. E você toma um dipirona e não passa, toma outro, não passa. E aí você ora: Senhor, se for alguma opressão do maligno, tira de mim em nome de Jesus. E aí aquela dor de cabeça vai embora, né? Ou se é uma dor comum, sua pressão subiu, algo natural, mesmo assim, eu creio que Deus tem poder para fazer e para curar nas coisas naturais. Tem algumas pessoas que falam assim, algumas doenças são espirituais e algumas doenças elas são físicas. Sim, amém, né? Então, assim, quando é espiritual, o Senhor repreende o espírito. E quando não é espiritual, é física, é algo mecânico do próprio corpo, alguma coisa do corpo, né? Deus tem poder para curar. Deus tem poder para fazer maravilhas, para fazer membros crescerem, né? Deus tem poder para todas essas coisas, tanto nas sobrenaturais quanto nas coisas naturais. Ele é poderoso para superabundar em toda boa obra, em tudo o que ele faz, em tudo o que ele designa, em todas as coisas da nossa vida. Né? Às vezes a gente fala, não precisa orar a Deus por isso, é algo natural, é algo comum, não incomode o Senhor com isso. Não, todas as coisas apresente ao Senhor, todas as coisas apresente ao Senhor. Se você está com problemas no casamento, né? E aí você precisa buscar ao Senhor. Se você está com problemas na escola, você precisa buscar ao Senhor. Se você está com problemas no seu trabalho, você precisa buscar ao Senhor. Se você está com problema entre o relacionamento familiar, você precisa buscar o Senhor. Às vezes não é uma opressão, né? A gente acha assim, vou buscar o Senhor quando eu sei é uma opressão, é algo do tipo, é algo espiritual, então vou buscar o Senhor.
Amém, precisamos, mas não somente quando temos essa percepção, em todas as coisas. Não é uma opressão, não é algo maligno, mas eu tive um desencontro com a minha mãe. E eu preciso resolver isso e eu preciso da ajuda do Senhor para fazer isso. Eu preciso do Senhor para todas as coisas, tanto espirituais quanto naturais, tanto quanto físicas, quanto sobrenaturais. Em todas as coisas o Senhor pode e tem que estar sobre as nossas vidas. Às vezes você não vai ser um pregador da palavra, né? Um obreiro ou alguém que faça um serviço, mas você precisa ser um servo de Deus. Você precisa ser um servo de Deus. O Senhor não te chamou somente para sentar nesse banco e viver um dia após o outro, somente vivendo, né, pelo sobrenatural, né? Achamos que a fé é somente no sobrenatural, mas a fé é em todas as coisas. Precisamos ter fé, 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 que Deus age no sobrenatural e no natural também. Em tudo Ele é poderoso. Em todas as coisas Ele é poderoso. Vamos ler um versículo lá em Josué 1. Vamos abrir aqui, Josué 1:9. Nós sabemos, né, que Josué ele prosseguiu depois da morte de Moisés como líder daquele povo, e ele tinha um grande trabalho, que era um trabalho espiritual, sobrenatural, mas também um trabalho comum. Na guerra, Josué tinha que operar, nos trabalhos, Josué tinha que operar, em todas as coisas, Josué tinha que operar, e tudo isso era obra de Deus. Olha o que Deus fala para ele, ó: não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Por onde você andar, o Senhor está com você em todas as coisas. Assim como a pastora diz, Ele é o nosso socorro bem presente em todas as coisas. Sejam espirituais, sejam sobrenaturais, sejam comuns, sejam físicas, em todas as coisas. Josué precisava da ajuda de Deus para fazer todas as coisas. Tanto para passar no meio do Mar Vermelho, né? Do Rio Jordão, na verdade, me desculpe. E quanto para fazer coisas naturais, quanto para organizar o povo com as leis, com os serviços, com os trabalhos, em todas as coisas. E ele transformou as coisas, por ser fiel no natural, ele transformou as coisas sobrenaturais em coisas sobrenaturais, assim como nós podemos ver o caso ali da própria Jericó, da tomada de Jericó, em todas as coisas que foram naturais. Era uma guerra, era física, era espada, mas ele transformou aquilo em algo sobrenatural, porque ele teve fé nas coisas naturais, né? E por ter fé nas coisas naturais, ele criou também uma fé, né, que abrangeu coisas, né, sobrenaturais. E assim é na nossa vida, no nosso natural nós vamos montando um caráter cristão em todas as coisas. O Senhor quer que você seja o Jesus homem, né? Jesus homem / mulher, todos, né? Que você seja esse Jesus, né? Que foi bondoso, que foi caridoso, né? Que não tinha um pensamento, que não tinha uma conduta questionável. Esse era o Jesus homem, o Jesus comum. E esse é o Jesus comum que nós precisamos ter, tanto no comum quanto na glória. É o Jesus que curava, é o Jesus que tinha fé, é o Jesus que obedecia à vontade de Deus, é o Jesus que jejuava, é o Jesus que buscava, é o Jesus que continha o fogo do Espírito nele, é o Jesus poderoso, mas também era o Jesus comum, era o Jesus que tinha fome. Meus irmãos, não tem coisa mais comum do que sentir fome. Quantos de nós já passamos por essa necessidade e tivemos fé de pedir para Deus, né? Multiplicar a comida? É algo comum, mas a fé agiu no comum. Por quê? Porque ele vivia bem o comum e ele não retirava Deus do comum, né? Tudo era em comum com Deus, né? Não era comum separado de Deus. A minha vida com Deus não está somente na minha vida espiritual com Ele, mas na minha vida comum com Ele.
Então são as duas, né? É igual os tradicionais e os pentecostais, né? Um tem a doutrina baseada nas coisas comuns, na vida, no avivamento comum, né? Que é de buscar a palavra, de meditar nela, de aprender. Esses são os tradicionais. E tem os pentecostais que são mais incomuns, que acham que é o monte, que é o Espírito Santo, né? Que é o poder de Deus. E na verdade nenhum está errado, nem o outro, ambos estão certos. A única coisa errada é descartar uma e descartar a outra. Assim como John Wesley sempre falava, né? Uma mente brilhante, né? Uma mente pensante e um coração em chamas. Esse é o ser de Deus que ele busca em nós, né? É esse homem que é tanto espiritual e conduz bem a sua vida espiritual, como um homem comum que conduz bem a sua vida comum. Vamos passar para o próximo aqui. Não podemos pensar que frequentar uma igreja é o suficiente e é o necessário, né? Para que nós possamos ser salvos e servos de Deus. Na verdade, as nossas bocas e as nossas ações precisam confessar que Jesus é o nosso Cristo e o nosso Senhor e o nosso Salvador. Jesus, a nossa boca precisa confessar. Se minha boca confessa, meu corpo corresponde a isso. Então, quando eu confesso que Jesus é o meu Senhor e Salvador, né, ele realmente vira o meu Senhor e Salvador. Né? Ele não teve culpa e morreu pelos meus pecados, né? E nós precisamos também ser batizados. O batismo em si, né? Ele vai além do símbolo do banho, né? É claro que aquilo concretiza, que você entendeu, e é por isso que você vai lá e se batiza, né? Mergulha nas águas, né? E aquilo é tão importante, é um símbolo muito importante, tanto que Jesus, né? O Espírito Santo desceu em Jesus naquele momento, né? Então é um momento simbólico, mas muito importante, mas porque ele não tinha pecado, né? Mas ele deixou uma lição para nós, porque na verdade o batismo ele é mais do que as águas, né? Ele é sobre arrependimento, é sobre você tomar, eu quero viver essa decisão, eu quero abandonar as minhas velhas práticas, né? E uma das coisas que Deus tem falado comigo nesses últimos dias é sobre tentações, sobre pecados, que os pecados, às vezes eles estão numa dimensão espiritual e às vezes eles estão numa dimensão comum. Às vezes é só uma mania, um vício, que não está ligado a uma opressão, né? E às vezes é uma opressão ligada a uma mania e a um vício, e essas coisas viram um ciclo que você não desvencia, não vence, né? Então, quando a gente se arrepender é abandonar. Eu quero abandonar tudo isso. Eu quero abandonar. Eu quero me desfazer de todas essas coisas, né? Então, primeiro, eu confesso, Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. E através dessa consciência de por que Jesus veio, eu vejo que na verdade eu sou um pecador, dependente do sacrifício de Jesus. E eu vejo que o sacrifício de Jesus é suficiente para me limpar dos meus pecados, né? E através disso eu abandono a minha velha prática, né? E algumas práticas se seguem, seja ela uma opressão ou não, né? Tem pessoas que facilmente param de fumar, tem outras que passam anos tendo recaídas e recaídas e recaídas, e precisa aprender a lutar contra isso. Às vezes é uma opressão espiritual, você precisa orar, fazer jejum, se consagrar ao Senhor, né? Voltar, se arrepender, até que isso te abandone. Às vezes é uma mania, é um costume, né? E você precisa, na forma natural, ir pedindo auxílio de Deus para fazer essas coisas, se desvencilhar disso, desse mal que te persegue, né? Então você vai ser curado disso em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração por isso no final, né? Se há alguém com vícios de alguma coisa, algum tipo de pecado que está lutando e sempre lutou para abandonar, às vezes é uma inveja que você sente e você não consegue se dominar, né? Às vezes é uma sensação de ele não merecia isso que merecia, eu merecia mais, sabe? Essas coisas sentimentais, uma tristeza sentimental, entre outras coisas que causam mal e que te prejudicam, né? Tanto no espiritual quanto no comum, e te impede de prosseguir para o alvo, né? Te impede de fazer mais coisas para o reino de Deus.
né? Então é isso a coisa, é isso, é sobre essas coisas. Vamos ver como Jesus era, o que o Jesus homem fazia. Vamos ver lá em 2 Tessalonicenses. Vamos ver se eu acho aqui. Tessalonicenses 16 e 17. Olha só o que o Jesus, como o Jesus homem era. Que o próprio Senhor Jesus Cristo, o Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, né? A graça, ela é uma força capacitadora. Deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazer sempre o bem, né? Esse é o espelho de Jesus. Deem ânimo ao coração de vocês, não falar, quer saber de uma coisa? Isso é comum, é natural, eu sou assim, então não tem como retirar isso de mim, é sobre meu caráter, a minha essência. Não, não é isso. Deem ânimo ao coração de vocês e fortaleçam para fazer sempre o bem, tanto em atos quanto em palavras, tanto em ações quanto em palavras, tanto no seu pensamento. Você precisa dar ânimo ao seu coração. Eu preciso ser semelhante a Ele. Eu preciso ser semelhante a Ele. Eu preciso ser igual a Jesus. Eu preciso me tornar igual a Jesus. Eu preciso de Jesus. Em todas as coisas eu preciso dele. Tudo eu preciso dele. No natural, no sobrenatural, nas coisas em que nós pensamos serem possíveis, tanto nas coisas que pensamos ser impossíveis, em todas essas coisas. Mas principalmente no nosso natural. Eu creio que 80% da nossa vida é natural, né? Alguns momentos em que nós experimentamos o sobrenatural de Deus, que nós temos visões, andamos pela fé, caminhamos sobre as águas, né? E muitas vezes nós somos um homem natural, e esse homem natural não pode ser um homem voltado ao mundanismo, né? Ele precisa continuar sendo um homem de Deus, ainda na esfera natural. Isso mesmo, pastora. Precisamos ter o caráter de Jesus. Precisamos desse caráter em nós. É aquela oração, Senhor, tira de mim todo pensamento, todas as ações que me tiram da tua presença, que me cortam dessa raiz. Tira de nós, Senhor, toda a essência do mal, todos os pensamentos, todas as ações do nosso corpo, todas as palavras da nossa boca, todos os pensamentos das nossas mentes. Que o nosso corpo, nosso pensamento, nossa vida natural e sobrenatural sejam voltados a Deus, sejam guiados por Deus, transformados por Deus de glória em glória. Algo que acontece, às vezes acontece no estralar de dedos, às vezes demora algum tempo, alguns anos. Tem pessoas que têm prisões de anos, andam com essas correntes, né, nos pés, carregando isso para todos os lugares que vão. Igual eu falei, tem pessoas que vivem uma vida espiritual e sobrenatural, né, milagrosa, cura, tem grandes testemunhos, né, e uma vida natural questionável. E é por isso que Jesus diz exatamente isso, né? Muitos que falaram, que curaram, que pregaram em meu nome, que fizeram maravilhas, prodígios e sinais no nome de Jesus, mas que ele não os conhecia. E quando nós vivemos o natural com Jesus, quando ele compartilha da nossa mesa natural, do nosso dia comum, da nossa vida comum, da nossa família comum, né, das coisas que não precisam de tanto brilho ou riqueza, ou uma grande prosperidade, ou uma grande ação, quando ele compartilha disso e vê que nós somos fiéis e contentes nele, nas coisas comuns, ele nos conhece. Nós somos conhecidos dele, não querendo comparar, né, o nosso grandioso Deus, mas falando uma coisa que eu e a Carol, né, estávamos falando aqui esses dias sobre o Neymar. Né? Muitos conhecem o Neymar, muitos, né? Muitos imitam o Neymar, né? Mas o Neymar não conhece a todos, né? O Neymar não conhece todo mundo. Às vezes você vai chegar perto dele e vai falar, pô, cara, como se fosse o melhor amigo dele, mas ele não vai ter intimidade com você. Me perdoem usar essa conjectura fajuta e miserável, né? Mas é algo que a gente possa entender sobre Deus, né? Muitos conhecem a Deus, muitos leem sobre Deus, muitos falam de Deus, mas somente aqueles que vivem com Ele, que serão chamados de amigos, né?
que serão conhecidos. Eu falo, eu lembro de você. Eu lembro de você nas orações. Eu lembro de você, filho, servo amado, que viveu uma vida comum, mas viveu uma vida devota a mim. Uma vida que espelhou a minha presença e a minha estadia aí na terra para as gerações, né? Para a sua geração. Natal está chegando, né? Muitos de nós estamos combinando aí de fazer a nossa ceia e tudo mais, mas se puderem, meus amados irmãos, convidem uma pessoa indesejada. Convidem uma pessoa que não vai ter um Natal tão legal assim, sabe? Convidem uma pessoa que sozinha, uma pessoa que não tem um familiar. Não deixe essas pessoas. Compartilhe da sua ceia com algum morador de rua, algo do tipo. Né? Façam uma diferença nesse dia. Lembre do Senhor. Fala, hoje nós temos que nos alegrar juntos porque é o nascimento do nosso Senhor. Está chegando o dia. Esse dia é tão esperado. Né? Não sei, eu sei que não é a data certa, né, em que Jesus nasceu, mas é o dia que nós lembramos dele e é o dia que nós fazemos a menção e a pessoa de Cristo, nosso Salvador. É que nós possamos compartilhar isso com o nosso Senhor, né? E aquele que dá aos pobres, aquele que dá ao faminto, aquele que visita o cativo, é aquele que dá ao Senhor, é aquele que visita o Senhor, é aquele que faz para o próprio Deus, né? Quando nós fazemos para um desses pequeninos, nós estamos fazendo para o nosso próprio Deus. Eu fui muito abençoado pela igreja, né? Eu me lembro do meu primeiro uniforme de obreiro, que eu não podia comprar, né? E o Senhor levantou o irmão Emerson, e a pastora falou com ele, né? Para que ele pudesse me ajudar. Cara, eu creio que vocês deram isso para o próprio Jesus. Vocês deram isso, vocês deram para o próprio Jesus, né? Não porque eu sou o Robson de Jesus, mas Jesus recebeu essa oferta. Jesus recebe essas ofertas de preocupação, essas ofertas voluntárias, comuns, sem brilho, né? Não é mesas fartas, mesas lindas, mas cheias de hipocrisia e mentira, mas sim sobre o nascimento do Cristo que nasceu numa manjedoura e simples. Amém? Eu acabei fugindo um pouco do tema aqui. Mas é algo comum, algo comum, algo comum. Outra coisa que passou na minha mente agora, tinha um amigo secreto, né? E eu não podia comprar um presente do amigo secreto. Mas mesmo assim a Verônica e o Diogo me presentearam, né? Com um presente para dar para o meu amigo secreto. E aí eu ainda recebi outro presente. E isso foi muito importante para mim. É algo comum, simples, mas que o Senhor recebe essas coisas. O Senhor recebe essas boas ações. Então, quando andarem pela rua, ver alguém com fome, não fiquem com medo de dar dinheiro, de dar comida para essas pessoas, né? Não fiquem com medo de serem comuns. Falar, mas será que vai ser para usar droga? Será que... E se não for? E se você estiver alimentando, você está dando para o próprio Jesus, né? Se for para realmente levar esse leite para as crianças na casa deles, você está alimentando o próprio Cristo e você vai ser notoriamente lembrado do Senhor. Eu tive muitas experiências assim como moradores de rua que me alegra muito e eu sei que isso precisa continuar. Amém? E que isso continue na vida de vocês, vocês que já participaram de coisas comuns, sem brilho, sem visualizações, sem selfies, sem vídeos, né? Algo que só você e Deus sabe. E que isso traz um brilho, um ganho, um valor, uma coroa tão grande na vida de vocês que isso não pode ser calculado. São coisas comuns que auxiliam para o reino espiritual, o reino de Deus, né? O reino do Senhor. E isso é maravilhoso. Que você seja uma pessoa comum, um servo comum de Deus. Que você possa brilhar no comum, que você possa fazer o básico. Teve uma pregação da Érica sobre isso, né? Se nós não conseguimos ser cristãos no comum, no básico, como vamos desejar as outras coisas grandiosas de Deus? Vamos estar, se conseguimos, se almejarmos e conseguimos, mesmo assim vamos estar sendo mentirosos ali naquele lugar. Então, que nós possamos fazer o básico, o comum, né? Que nós possamos brilhar no comum de Deus. Amém? Vou encerrar que já se foi o tempo. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos orar por cura,
né, espiritual, por cura física, para que vocês possam viver no comum, serem pessoas comuns, mas pessoas de Deus, pessoas semelhantes ao Jesus comum. Amém? Essa foi uma das palavras do sábado agora, lá no nosso encontro de jovens, assim, que me trouxe um start tão grande e que mexeu comigo, né? E eu creio que isso também mexeu com vocês. Amém? Deus Todo-Poderoso, abençoe a comunidade cristã nos para as nações. Dê graça, ânimo para os teus servos. Levante os teus filhos e filhas, Senhor, em sabedoria, em graça, em conhecimento e em vida comum contigo. Que o teu Espírito Santo, Senhor, os cubra com poder, com glória, mas também coisas comuns, e que eles possam viver em comunidade, em comunhão, naquilo em que eles têm em comum um com o outro, em todas as coisas naturais, sobrenaturais, visíveis e invisíveis. Traz cura, Senhor, em nome de Jesus, a todas as enfermidades, sejam elas espirituais, sejam elas naturais. Todas as coisas, Senhor, são possíveis a Ti, a realizar e a fazer, Pai. Por isso nós oramos e pedimos, Senhor, em nome de Jesus, todo vício, todo ciclo vicioso, em nome de Jesus, seja repreendido, seja cessado, seja acabado, que haja o verdadeiro e o genuíno arrependimento sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Cubra com paz a Tua igreja, Senhor. Cubra com unção a Tua igreja, Senhor. Revista-os com o Teu Espírito Santo. Que eles possam ser mais que vencedores em todas as coisas. Que não sofram, Senhor, perca, Senhor, em nome de Jesus, mas que sofram ganho contigo através da Tua palavra. Que de segunda a sábado, de segunda a sexta, nos dias em que não há culto, nos dias, Senhor, em que não há manifestação do Teu poder, nos dias comuns, que eles possam ser servos valorosos e não se esquecer de que eles servem a Ti em todas as coisas, em nome de Jesus. Isso serve para todos nós, inclusive o Teu servo, em nome de Jesus. Fixa isso, Senhor, nas tábuas do nosso coração, nas tábuas da nossa mente, em nome de Jesus, que possamos ser racionais e espirituais, fervorosos e estudiosos na Tua presença, Senhor, para a glória e honra do Teu santo nome, Jesus. Abençoe, Senhor, a evangelista Elza, o evangelista Lucas, que eles possam prosseguir nos trabalhos, em nome de Jesus, com força, com vigor, com despertar, com mais vigor ainda, Senhor, em nome de Jesus. Redobre as forças dos Teus servos, Senhor, em nome de Jesus, a todos os obreiros, Senhor, da comunidade, que eles sejam repletos da Tua glória, da Tua graça, em nome de Jesus, a todas as vidas que fazem parte do Teu reino, que têm um valor maravilhoso para o Teu reino, para o crescimento da obra, que prosperem, que eles possam crescer em conhecimento, em sabedoria, na vida, desenvolvam em nome de Jesus, que haja alegria, que haja a transformação no comum, no incomum, no natural, no sobrenatural, que haja liberdade do Teu Espírito Santo para fazer coisas maravilhosas, coisas que eles não pensaram, em que na boca deles não saíram, não imaginaram que isso aconteceria, que eles possam ver que eles não estariam dessa forma se não fosse o Senhor agindo nas suas vidas comuns, que eles possam ver os livramentos de tantas outras coisas a partir do momento em que eles se conectaram com a palavra de Deus, em nome de Jesus, que eles possam ser o espelho de Jesus, homem, não somente como Moisés, que vestia o seu rosto por conta da glória do Senhor, e quando aquela glória ia saindo, e ainda assim ele mantinha aquilo sobre o seu rosto para dizer que era santo, e ele era santo no comum e no incomum, porque Deus o santificava. Que eles possam ser, Senhor, hoje, sem véu no rosto, a imagem do Espírito Santo, a imagem de Deus vivo, a imagem do Filho Jesus, com unidade, com aqueles que compartilham algo em comum e que não se separam, que não diz que são coisas distintas e diferentes, mas que agem em comunhão, em comunidade. Assim a igreja age em comunidade em todos os serviços. Abençoe todas as áreas, aos nossos pastores amados. Senhor, em nome de Jesus, com poder e glória,
um novo, Senhor, estágio de vida, um despertar espiritual de busca, de desejo pela Tua presença, em nome do Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te damos graças, em nome de Jesus. Igreja amada, eu me alegro muito com todos vocês, acompanho ainda, né, algumas atividades de vocês, quando dá, sempre estou presente, mesmo que longe, né, mas presente, e que vocês possam crescer em todas as coisas. Esse é o meu desejo para todos vocês. Vocês que estão fortes, se fortifiquem mais, né, e fortaleçam aqueles que estão cambaleando, amém? O Senhor tem grandes coisas para fazer na vida de vocês e através desse ministério que é lindo e que eu amo muito. Sejam abençoados para a glória do Senhor. Até a próxima, se Deus quiser. Amém? Deixa eu ver onde encerra aqui. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima.